Tem momentos em que a gente sabe que precisa deixar algo ir, mas não deixa. Não porque não entende ou não percebe, mas porque de algum jeito aquilo ainda parece importante demais para ser abandonado. Geralmente, esse algo pode ser um jeito de se comportar, uma relação ou até uma forma antiga de nos protegermos, nos adaptarmos. Nessa semana, o céu nos transforma nesse algo que sabemos que precisamos deixar ir, mas não deixamos, né? As nossas antigas versões. Aquelas mesmas que estamos segurando, tentando preservar, manter a todo custo, acreditando que é um tipo de autocuidado, quando no fundo é apenas apego que machuca. É neste lugar que a lua cheia em Escorpião nos encontra, não somente no ápice do seu brilho, mas no ponto exato em que algo já terminou por dentro e a gente ainda não teve coragem de encerrar por fora. Escorpião fala de profundidade, transformação, tudo aquilo que não dá para continuar fingindo que não existe. E na oitava casa astrológica, esse movimento ganha ainda mais força. É o território dos fins conscientes, das perdas que são necessárias e das renúncias que nos transformam. Junto a essa alunação, a gente ainda tem aqui na Roda Sul o Samhain, o nosso Dia das Bruxas, que aqui no TML a gente vai chamar de Noite que Gesta. O momento em que honramos o que foi para que algo novo possa finalmente nascer. Não pela negação, hein? Mas pela despedida. Eu tô sabendo que esse cenário tem a cara da feiticeira, não é verdade? Mas o arquétipo que nos acompanha essa semana não é o da feiticeira, não. Ela é só semana que vem. Essa semana, o arquétipo que nos acompanha é o da Grande Mãe. Não só como aquela que acolhe, e sim como aquela que nos protege, inclusive de nós mesmas. Porque existe sim um tipo de cuidado que é diferente de manter tudo vivo. É o cuidado do saber o que precisa morrer para o que é essencial possa permanecer. Acharam muito complicado esse assunto, subjetivo demais? Calma, que tem uma forma bem simples e lúdica de entender isso com o curta da Disney que se chama 20 e poucos anos. Vocês já assistiram? Nesse desenho de pouquinhos minutos, vamos usar aí diferentes versões da mesma garota que convivem, brigam e tentam assumir o controle como paralelo aqui para tudo que a gente vai falar hoje. E se dentro dela existem várias partes, cada uma tentando se proteger à sua maneira, a gente sabe que aqui também é do mesmo jeito. Então a gente vai construir aqui um paralelo com esse desenho que explica exatamente o conceito dos modelos de sistemas familiares internos e a gente vai explorar quais partes de nós ainda estão assumindo, agindo muitas vezes a partir da sombra, da ferida, quando já deviam ter ficado para trás. Agora, imaginem tudo isso unido a um jogo de tarô que une duas cartas do naipe de paus, fogo, né, da intuição, e um dos arcanos maiores, mais marcantes, temidos e conhecidos. E para encerrar, claro, uma mensagem do Oráculo das Lobas que traz um ponto essencial. Proteger não é manter tudo, hein? É saber o que merece ficar. Se estamos sentindo esse peso e mesmo assim percebemos o quanto é difícil soltar, esse episódio é para nós, que nesse momento nem precisamos mais de força, mas sim de permissão para nos despedir. Tudo que a gente protege precisa continuar existindo. Aprendemos que cuidar é manter, certo? Manter perto, manter funcionando, manter vivo. Mas será que isso é mesmo proteção ou só representa um medo de deixarmos ir, hein? Com a lua cheia, nós temos sempre a companhia do arquétipo da mãe.
aquela que protege, acolhe, sustenta e cria um espaço seguro para que a vida possa existir. Não é assim que a gente está fazendo há vários meses por aqui? Mas todo o arquétipo, assim como nós, possui uma sombra. E nessa semana a gente vai falar e conhecer mais um pouco da sombra da Grande Mãe, que é uma sombra silenciosa. E não, a gente não está falando da mãe que abandona, mas a que segura demais a pegada. Aquela que não solta, mesmo quando já passou do tempo, que aquilo já não nutre. Mesmo quando o que está sendo mantido está implorando por um fim. Nesse ponto, a gente precisa fazer uma distinção muito importante. Apego é diferente de proteção. Proteger é ter maturidade emocional para reconhecer o que ainda precisa de cuidado e o que já necessita de encerramento. Mas, em se tratando de apego, as coisas não funcionam assim, né? O apego não escuta o ciclo. Na verdade, ele tenta interromper a ciclicidade. Vida, morte, vida. Lembram? Assim como nos ensina a doutora Clarissa Píncola em Mulheres que Correm com os Lobos, ó, aqui atrás de mim. Quando seguramos o que já mudou, insistimos no que já está desgastado, a gente interrompe esse ciclo, mantendo no fundo o que já nem está mais vivo. E o mais delicado aqui é que essa conduta raramente se apresenta como apego. Ela chega disfarçada de amor. Pode até ser confundida com um saudável excesso de cautela, nossa, eu só quero bem, de algo ser tão importante para a gente que é impossível viver sem. Mas será que é impossível mesmo? Ou isso é só um medo de encarar quem estamos nos tornando? Porque a versão atual de nós mesmas pode ser bem diferente da que existia antes, dentro daquela relação, daquele papel, daquela história de vida. Olhando de perto, auxiliadas pelo cuidado verdadeiro do arquétipo da Grande Mãe, percebemos que o apego confundido com amor pode ser apenas uma resistência ferrenha à transformação. E tudo bem reconhecer isso, porque só quando a gente reconhece, vê, é que a gente consegue, de verdade, escolher diferente. Nessa alunação especial, é exatamente isso que Escorpião vem nos ensinar. E aqui a gente deixa de lado as leituras superficiais da astrologia, que falam somente sobre a intensidade do escorpiano, a sexualidade, o ciúme e o drama emocional. Sim, esse é um dos signos mais profundos do zodíaco e, juntamente, ele traz consigo a necessidade da transformação no território dos fins conscientes. Na 8ª casa, as perdas não são erro, elas são passagem. E as despedidas não significam fracasso, não, mas maturidade emocional. Então, nessa semana, a gente pode até pensar que os arquétipos da mãe e da feiticeira estão conflitando aqui, né? No território dos fins que trazem em si a semente de um novo começo. E às vezes é assim mesmo. São trânsitos dentro de trânsitos. Mas a confusão acaba sob o olhar experiente das nossas guias. Querem perceber como? Porque nessa semana os arquétipos se juntam ao modelo dos sistemas familiares internos para nos ajudar a entender que o apego certamente não vem do self, nosso núcleo mais autêntico, mas pode vir de uma das nossas partes que lidam do jeito que podem para se cuidar e se proteger, assim como acontece lá no curta da Disney, 20 e poucos. Tudo o que vive dentro da gente precisa continuar conduzindo a nossa vida. Na semana que antecedeu essa lua cheia, a minha filha me apresentou ao curta 20 Something lá na Disney+, na Disney Plus. E se você ainda não assistiu o 20 e poucos, esse é o melhor momento. Esse filme rapidinho, tem que menos de 10 minutos, eu acho, nos ajuda a entender uma das coisas mais profundas que podemos compreender sobre nós mesmas.
não somos uma só. Dentro de todas nós existem as nossas partes. A criança, a adolescente, a versão que teve que se adaptar, aquela que foi rejeitada, aquela que aprendeu a diminuir para caber, a que aprendeu a agradar. E imaginem quando a gente chega nos 40 e poucos, né? Como eu tô chegando aqui no meio, 45. Quantas versões da Luciana existem aqui dentro? Ah, são muitas. Todas elas continuam aqui. Desenho, a gente vê a personagem principal trocando ali de lugares. Então, uma hora assume uma bebezinha que só quer doce, que chora por tudo. Assume uma criança de 10 anos que é ali aparentemente parentificada, que é responsável demais. Às vezes assume a adolescente que deseja pertencimento ao mesmo tempo em que tudo que ela quer é ser a diferentona. E todas essas partes, feridas, exiladas, guardam resquícios de vergonhas sofridas, rejeições, vexames. Por isso essas partes, elas não percebem que a personagem já é outra. Agora ela tem 21 anos. E é necessário um ponto ali de ruptura, uma confissão da irmã que a acompanha de que também não está no controle de si mesmo o tempo todo e tem ali as suas lembranças e versões vergonhosas da própria vida, para que a versão atual da personagem principal venha à tona e ela veja ainda dentro de cada uma das pessoas que está por ali na boate suas próprias versões interiores. É como é legal, é gostosinho, bonitinho. Nenhuma dessas partes é um problema. Sabe por quê? Porque elas só estão tentando proteger, sobreviver. Mas o que acontece, na verdade, quando quem tenta nos proteger é uma versão que ainda está ferida, que ainda vive na sombra de uma grande vergonha? Quando essa parte vem à tona, quando ela toma conta do nosso consciente, ela quer evitar a dor a qualquer custo. Mesmo que isso custe a nossa liberdade atual. Então, aquela dificuldade de soltar, aquele apego que às vezes a gente nem entende, aquele pavor, medo de encerrar os ciclos, não é uma fraqueza. Pode ser apenas que uma parte de nós, exilada, que ainda acredita que precisa se apegar às versões antigas para a gente não machucar de novo, é que esteja comandando aí as nossas escolhas. A maior beleza desse filme é que a personagem não expulsa essas partes, não luta contra elas, ela reconhece, acolhe e integra. Como se ela agradecesse pelo que fizeram e assumisse aí, então, o lugar de quem conduz, na maturidade atual. Porque crescer também é isso. É perceber que algumas versões nossas fizeram sentido e fizeram o melhor que podiam, mas já não podem mais guiar a nossa vida. E olha como que o filme, né, e tudo que acontece ali conversa com esses trânsitos e tudo que nos trouxe até aqui. A mãe protege, escorpião transforma, mas quem decide o que continua é a consciência, é o que a gente está construindo agora. Isso tudo não poderia ser mais simbólico exatamente nesta época da roda do ano. O final da colheita de outono, o momento antes do inverno, o Samhain, o nosso Dia das Bruxas aqui no Hemisfério Sul. É ele quem nos convida a olhar para essas partes internas e dizer: eu vejo você. Eu entendo por que você fez isso. Eu te honro. E também, obrigado. Mas agora sou eu que sigo daqui. Nem todo fim pede pressa, alguns pedem silêncio. A gente cresceu associando o Dia das Bruxas com fantasia, festa, estética e, né, a cultura americana de ser uma coisa externa, fora da gente.
mas existe também uma camada muito mais profunda e que quase sempre passa desapercebida por nós. Porque enquanto o hemisfério norte celebra o seu Dia das Bruxas, a gente aqui no hemisfério sul está na primavera. E a energia é outra, né? Mas agora, neste momento, nosso tempo de outono, fim das colheitas e preparação para o escuro do inverno, nós estamos entrando aí, atravessando este portal que é o Samhain, conectadas com o próprio ritmo da Terra. Para nós, agora, é um tempo de recolhimento, escuta e sabedoria ancestral. É quando dizem que o véu entre mundos fica mais fino, né? O que foi e o que ainda vai ser estão ali, muito próximos. Quem nós fomos, quem nós estamos nos tornando. A gente honra, então, neste portal, não só a nossa linhagem ancestral, como naquele sonho, que, se não me engano, é a própria doutora Clarissa que traz no livro, onde uma das suas analisadas sonhou que existiam mulheres que se apoiavam com os pés nos ombros umas das outras. Ela olhava para baixo e via aquela fileira infinita de mulheres. A gente consegue imaginar, né? Nossa mãe, avó, bisavó, nós, nossas filhas, nossos netos. Então, em especial nesse Samhain, a gente percebe que a ancestralidade também pode ser formada pelas nossas próprias versões anteriores, né? Honrando-as, em vez de nos envergonhar delas. Se vocês são como eu, frequentemente vocês pensam assim: nossa, como eu era imatura. Ai, como era tola. Que vergonha. Não mais. A partir de agora, vamos olhar para as nossas antigas versões e agradecer, porque foram exatamente elas que nos trouxeram até aqui. Então, com a oitava casa, Escorpião, o próprio fim da colheita e o que já cumpriu o seu ciclo, ele não é descartado para nós, ele é devolvido. Tudo parte aí de uma grande roda da vida. É nesse espírito que eu trago o Planejador Cíclico das Lobas, onde a gente tem uma poesia feita especialmente para esse momento do Samhain. E eu vou ler elas para vocês. Ela se chama A Noite que Gesta. Filhas da lua e do tempo, chegou a hora de apagar as luzes externas e acender as internas. Samhain sopra ventos de silêncio e sabedoria. Que cada uma de nós abrace suas mortes simbólicas com ternura. A relação que já foi, o papel que não serve mais, o sonho que precisa se transformar. A força da loba não teme o escuro, ela o atravessa. Que em cada lágrima encontremos sementes, que em cada perda reconheçamos o chamado da alma. E que ao olharmos para trás, consigamos agradecer as que vieram antes e seguir com leveza, deixando que o novo se forme, invisível no ventre do mistério. Ah, lindo, né? Respira. Respira aí, porque ainda não acabou não, hein? O tarô dessa semana vem com 3 cartas. Não tinha como vir com menos. E ele não fala de dúvida, não. Fala de movimento, tensão e ruptura. E com a sua sabedoria arquetípica, fica mais fácil para a gente encarar o que é que vem a seguir. Que nasce com verdade, quase sempre desorganiza o que estava confortável. Não tem como fugir disso, hein? Então depois, né, vida, morte, vida, depois do recolhimento vem o impulso. E a primeira carta do jogo desta semana é o Ás de Paus. Ele representa o primeiro sopro da vida depois da nossa morte simbólica, né? É a faísca, é o desejo. É aquele agora chega que vem de dentro. Fogo, né? Naipe de fogo. Esse arcano menor, ele não fala de um plano elaborado, não, mas de um impulso cru, um instinto.
A mão que surge aqui, através das nuvens, segurando o bastão, que é o símbolo do naipe, ela não chega a pedir permissão, não. Ela chega oferecendo possibilidades infinitas. Mas toda vez que algo novo nasce, entra aí em conflito com o que já estava estabelecido. E por falar em conflito, nós temos a nossa segunda carta, que é o 5 de paus. É o caos, gente. É o representante do caos aqui no tarô, nos arcanos menores, no naipe de paus. É como se a gente olhasse para essa carta e pudesse pensar o seguinte: são as nossas vozes internas discordando, aquela confusão mental que também reflete até mesmo nossas relações externas, porque afinal, como que a gente vai construir laços quando tudo está desestruturado dentro da nossa psique? O que vemos aqui no desenho da querida Pamela Colman Smith, deck Waite Smith de tarô, é o oposto da ordem. Cada figura puxa para um lado, cada uma com a sua própria verdade. Todos masculinos, repararam? A gente pode interpretar isso como se eles fossem representantes do ânimos em desequilíbrio, o nosso famoso desânimos, que está brigando com a nossa parte pai interior, que está debatendo com o amante, o Eros, a libido, o desejo de ir para o mundo. Uma parte quer mudar, a outra quer manter. Uma quer partir e a outra tem medo. Então, quando a gente se depara com o 5 de paus, a gente já pensa em atrito, desconforto, dúvida. Mas o tarô, ele não parou no conflito essa semana, não, hein? Depois desse para aqui de cartas do naipe de paus, uma terceira carta foi necessária, né? Depois dessa. E a mensagem que veio é a do rompimento. A torre é tão temida, porque não nos pergunta se já estamos prontas, não. É com um raio divino que a revelação do que já não temos mais que sustentar aparece. Essa estrutura aqui representa as nossas próprias construções mentais, as nossas ideologias, os relacionamentos, tudo cai por terra. E a gente também sente que está despencando como essas duas figuras aqui, que podem ter caído, se jogado, a gente não sabe, né? Mas é depois deste acontecimento que podemos perceber que tudo aquilo que parecia seguro era sustentado por ilusões. E é por isso que não permanece em pé. E é aqui que a gente pode ficar incomodado, que a gente pode não gostar de ouvir. A torre não fala de punição, não, hein? Ela fala de libertação. É como a continuação de um ciclo. O que o Samhain começou em silêncio, a torre escancara na matéria. Gente, depois que a gente vê, sente, reconhece as partes interiores que lutam aí, apegadas a uma fórmula que pode até ter dado certo, mas não dá mais, é impossível continuarmos aqui sustentando essas estruturas que não são verdadeiras. E sim, claro que isso vai desorganizar a gente por um momento, né? Nossas relações, rotinas, pode desorganizar até mesmo a nossa própria identidade. Mas sabe o que acontece também? Abre-se um espaço. Porque o novo não nasce onde tudo está controlado, não. Ele nasce onde houve coragem de deixar cair. E depois de tudo isso, só nos resta uma última pergunta. O que vale a pena proteger agora, hein? Eu falei que o episódio dessa semana era de arrepiar, né? Chegou o momento, nosso último momento de finalizar com o Oráculo das Lobas. E depois de tudo que vimos sobre apego, a mensagem do oráculo pode parecer um pouco confusa
Mas pode deixar que eu vou explicar tudo certinho. Porque a mensagem que surgiu esta semana é justamente essa, a da proteção. Guardaremos o que amamos com firmeza serena. Traçaremos limites luminosos para que o afeto permaneça seguro. Ficaram confuso? Pois a gente explica. Carta da proteção não é apego, não é para segurar tudo. É para nos ajudar a escolher. Porque escolher não é manter qualquer coisa a qualquer custo. É sustentar aquilo que ainda é verdadeiro sem nos abandonar no processo. Ou se não é isso que a gente está aqui falando toda semana. A mãe nos ensinou a diferença entre cuidado e apego disfarçado de amor. Escorpião mostrou que alguns ciclos precisam ultrapassar a morte para renascer. E as nossas partes internas foram reconhecidas e não mais deixadas no comando. Samhain nos ensinou a honrar e devolver. E as cartas do tarô escancararam a potência infinita, conflito. E o que precisava cair, o que era fantasioso, o que era ilusão. Agora, a proteção chega como maturidade emocional. O limite necessário aqui, ele não precisa ser sombrio, não. Ele pode e deve ser luminoso, como nós lemos aqui. Olhar para uma relação, para uma versão nossa, para um padrão e dizer: ok, isso aqui eu vou guardar. Já isso, eu agradeço e deixo ir. Sem culpa, sem justificativa excessiva, sem precisar ficar nos explicando o tempo inteiro. Porque quando a gente entende o que merece ser protegido, paramos de gastar energia tentando sustentar o que já acabou. É assim que a gente corre com lobos. E esse foi o nosso episódio da Lua Cheia em Escorpião e Samhain. Sob a luz de uma lua brilhante, a gente desce ao escuro da Terra para perceber quais são as versões que já não devem mais dirigir a nossa vida. E, como sempre, já começamos a nos preparar para o próximo ciclo, que chega com uma minguante e um Plutão retrógrado em Aquário. Na próxima semana, aí, entre 6 e 9 de maio, acontecem esses trânsitos. Então, se liga aqui. Para receber um ritual exclusivo do Planejador Cíclico das Lobas, que vocês viram no episódio de hoje, entra lá no nosso grupo do WhatsApp, que é um grupo silencioso, onde eu só mando uma mensagem por semana, para ninguém ficar soberbado demais. Ele se chama Entre Luas e Lobas, e o link está aqui na descrição deste vídeo, onde você também encontra todas as outras redes do projeto, Transformando Meninas em Lobas. Aproveita que você ficou até aqui, envie esse vídeo para aquela sua amiga loba, fã da Shakira, né? Nós estamos numa semana aí em que Shak está chegando no Brasil, louca, louca, louca. E deixa aqui, além do seu like, um comentário com uma dançarina, para eu saber que vocês ficaram até o final. Um abraço, nos vemos então no próximo ciclo aí, em dobro, porque também vai ter Roda das Lobas, que chega no dia 8 de maio. Nós já estamos no quarto portal e a gente vai analisar a sombra de touro. O bagulho tá ficando louco lá. E aí a gente chega também com o episódio da próxima alunação, que é a minguante em Aquário. A gente se vê. Beijo.